toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Mas o Sócrates com o Céfalo, o Sócrates com o Polemarco, e o Sócrates mais adiante, quando o Trasímaco fica mais calado, e os amigos de Sócrates assumem a posição do advogado do diabo, ele consegue manter esse respeito, sabe? E é isso que permite que Polemarco se converta, tenha essa metanoia, essa mudança do pensamento, essa mudança do nous. Porque eu vejo mais o Polemarco como essa pessoa que defendia a tirania, não é por maldade, mas é por ser um jovem que via o pai com atitudes tirânicas disfarçadas e acabava defendendo isso politicamente. Mas aí ele vem justamente com essa ideia de que você tem que ajudar os amigos e prejudicar os amigos, e Sócrates vai conseguir fazer boas oposições a isso. Pois é. Bom, nesse caso do assassinato do Charlie Kirk é muito claro essa visão, né? A esquerda criou uma espécie de blindagem, né? Mas assim, não vou dizer que isso não aconteça com a direita também, né? Mas aqui faz parte do modus operandi mesmo da esquerda, isso, né? É constituinte do modus operandi dele, que é aquilo que está no pensamento de Paulo Freire, quando ele fala que a revolução é biófila e que ela deve, inclusive, extinguir vidas se essas vidas ameaçarem outras vidas, né? Então criou-se um subterfúgio de que, tipo, certos discursos eles vão levar, né? Então, sei lá, um discurso neoliberal ou um discurso, né, de direita, ele vai levar ao extermínio das minorias e o extermínio do não sei o que lá, não sei o que lá. Então, portanto, é necessário, né, tipo, extirpar essas vidas, é necessário silenciar essas vozes e tudo mais. E isso tem esse eco, né, de tipo, de tentar justificar o que eu vou ser legal com os meus e vou ser implacável com os meus inimigos, né? É meio impossível não ver Polemarco nisso daí. Mas eu queria que você falasse assim um pouco de como o Sócrates ele acaba com Polemarco, né? Nessa conversa. Um dos argumentos que o Sócrates vai dar é o seguinte: vamos abstrair a questão de que isso é errado, por hora. Obviamente que isso é errado, mas por hora vamos assumir a posição dele. Tá, é justo você ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Primeira coisa que a gente vai pensar daí: como é que você sabe quem é teu amigo e quem não é? Porque o que acontece muitas vezes é que você acha que uma pessoa é tua amiga, você acha que uma pessoa é muito boa, partindo desse pressuposto, né? Que eu vou assumir que o meu amigo é aquela pessoa que é mais nobre, que é mais poderosa, que é maravilhosa, e que o meu inimigo não. O meu inimigo é o bárbaro, o meu inimigo é o que tem uma cultura ruim, o meu inimigo é o que tem um coração corrompido, é o malvadão da história. Aí, beleza, eu posso passar toda uma vida achando que uma pessoa é minha amiga, porque essa pessoa é boa, e de repente eu descubro o contrário, que essa pessoa não era nada do que eu esperava, assim como eu posso passar toda uma vida achando que alguém é injusto, que alguém é mau, que alguém é terrível, e depois eu descobri que não era nada disso, que essa pessoa era justa. Quantas vezes a gente não muda de visão, inclusive de visão política? Eu hoje me identifico como uma pessoa conservadora, mas eu já fui anarquista verde. Eu já tive uma visão política, cultural, filosófica completamente diferente da visão que eu tenho hoje. Acredito que vocês também. Então, a gente pode chegar e achar que, então vamos destruir aquela pessoa porque ela pensa diferente que eu, ela tá do lado mal da história. E de repente você mesmo muda de lado. Então, existe essa grande dificuldade de você saber qual é o lado certo da história, se é que há lado certo da história entre o mundo dos homens,
Porque também tem isso, né? Da gente ver que a realidade não se constitui de lobos e cordeiros. Nós temos um pouco dos dois dentro de nós. Então, existem momentos, existe algo na nossa alma que é muito bom, mas a gente também tem as nossas sombras. Então, essa coisa de ajudar sempre o justo, de fazer tudo para o justo, ela não funciona no mundo humano. É como se fosse você trazer o paraíso para a Terra, de dizer, já vou separar aqui quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Sim. É a gnose novamente. Exatamente. E outras dificuldades que se apresentam para essa teoria também é que ele diz que a injustiça, essa tirania, ela traz força, né? Ela traz força. Só que aí Sócrates pergunta: será que ela traz mesmo força? Primeiro, porque eu vou precisar definir o que é força. E nós temos vários tipos diferentes de força. Tem força econômica, tem força bélica, tem força cultural, tem força espiritual. Existem vários tipos de força, então é muito difícil você ver qual é o tipo de força que vai se sobrepujar. E segundo, uma coisa muito importante é que quando você se une com pessoas tirânicas e com pessoas injustas, elas são pessoas que costumam estar com você porque é útil estar naquele momento. Então, elas não são pessoas que formam alianças sólidas. Elas se traem com o passar do tempo. Então, a tirania acaba sendo uma coisa que se volta contra você, né? Sim. Sim, perfeito. No Brasil, a gente vê muito isso, porque os políticos são muito vira-casaca, né? Agora tá melhor, tá desse lado, daqui a pouco é daquele, daqui a pouco é daquele. Então, essa aliança não se sustenta. Recentemente a gente falou um pouco sobre essa questão da tirania, no caso que está acontecendo do Nayib Bukele, né? Que conseguiu prorrogar a reeleição indefinidamente, né? E como ele é um cara muito popular, que fez umas coisas, né, tipo que a segurança pública melhorou muito, né, em El Salvador e tudo mais, muitas pessoas estão dizendo, isso aí, time que está ganhando não se mexe. Eu digo, mas é um tipo de poder, e o Sócrates descreve isso muito bem na tirania, né? No início, o tirano, ele pode até conseguir fazer algumas coisas, né? Ele pode até conseguir ter alguns resultados, mas com o tempo, como ele tem muito poder na mão dele, ele começa a ser cercado de puxa-sacos, e dentro desses puxa-sacos começa a surgir as traições. Aí ele começa a ter que se preocupar com as traições, e ele precisa se preocupar com as traições antes mesmo que elas aconteçam. Ele tem que começar a punir antes que o delito role. Aí pronto, aí você começa aí ele já começa a matar, né, inclusive amigos e inimigos, né? Se tem uma coisa que a Revolução Russa, por exemplo, mostrou, foi isso, né? Foi tipo, num dia você estava ali na crista da onda do partido, no outro dia você estava no gulag, né? Exatamente. E assim, uma coisa muito legal de quando ele chega nesse ponto é conseguir provar o seu, que é de que é melhor ter o caminho da justiça do que da injustiça. Porque, veja só, a princípio, você acha que o tirano é mais feliz do que o aristocrata que está se sacrificando ou do que o povão que está seguindo as ordens seguindo não, sob o julgo do tirano. Só que se você for ver, ele não tem felicidade, porque ele tem uma inquietude anímica. Inquietude por quê? Poxa, se você tá toda hora pensando, vão me trair, você vai comer uma comida, você pensa, será que a comida tá envenenada? Nossa. Porque o pessoal tá querendo me matar. Você vai para um restaurante, vamos colocar a nossa época, imagina que tá lá o tirano indo pro restaurante, o pessoal tá jogando tomate, cuspindo, xingando, os filhos com dificuldade de fazer amizade, porque todo mundo odeia o pai do cara e não quer, fica lá atribuindo os pecados do pai aos filhos e assim vai. Então você fica numa inquietude tão forte, ele diz que o tirano não consegue nem viajar. Porque quando você viaja, você reduz o exército que vai com você, os seus guardas. Então, você fica muito vulnerável. E quantas vezes isso não aconteceu na história, né?
de um tirano viajar e dar problema para ele, né? Ali naquela época dos conflitos de Guelfos e Gibelino, o cara tomava um monte de cidade, vinha, sei lá da França, né, com um exército gigantesco, conseguia tomar um monte de cidade. Aí o cara ia voltar e se ferrava. Exatamente. Hoje a gente tem também sanções internacionais que tem político que não pode pisar em determinado país, senão vai ser preso. Uhum. Então, ele diz, é curioso, aquele que parece fazer tudo o que quer, no final não faz nada do que quer, porque vive nesse estado de tormento. Então, pensando nessas questões políticas, ele consegue mostrar aquela questão que a gente discutiu lá no início, que é a questão da alma, a questão ética, que é que trilhar o caminho da injustiça é terrível, porque você acaba ficando num estado de terror psíquico. A alma não tem paz. Enquanto que o caminho da justiça é o contrário. Se o cara é justo, pode fazer o que for com ele, até tirar a vida, como foi o caso do Sócrates condenado a beber cicuta, mas ele vai estar sereno. Sereno mesmo, sabe? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.